Nós vamos começar agora a explicação sobre quadriláteros, certo? Os quadriláteros, como vocês conhecem, são polígonos que possuem 4 lados. Por isso o nome quatro, láteros, lados. Por isso se chama quadriláteros. Eles também podem ser conhecidos como quadriângulos. Por quê? Se possuem 4 lados, obviamente ele também possui 4 ângulos. Vocês lembram bem na explicação, quando nós falamos sobre polígonos, que a quantidade de lados é igual à quantidade de ângulos. Aí também temos aí, por serem polígonos, esses lados são segmentos de reta, que se encontram em suas extremidades sem que haja cruzamento entre os dois ou mais deles. Ou seja, os lados são segmentos, não são retas e nem são semi-retas, são segmentos. Se você lembra bem das aulas anteriores que nós trabalhamos com segmentos, é toda linha reta que une dois pontos, certo? Sempre unirá dois pontos. Então esse é um conceito básico para quadriláteros. Os principais quadriláteros que você conhece são o retângulo, que possui 2 pares de lados iguais, nós vamos ver mais à frente. O quadrado e o losango, que possui os 4 lados iguais, O paralelogramo, que está aí no canto abaixo, que você vê que ele tem 2 pares de lados paralelos iguais, e temos também o trapézio, que só possui um par de lado paralelo, certo? Então vamos ver a classificação dos paralelogramos. Todas essas figuras que vocês estão vendo são paralelogramos. Então, como eu estava falando, todas essas figuras são consideradas também paralelogramos. Na classificação que você vai ver no livro de vocês, paralelogramos são aqueles que possuem lados, os 2 lados, os vários lados paralelos, certo? Você pode olhar lá no livro de vocês. Nesse caso, na classificação dos paralelogramos, nós temos o retângulo, o quadrado, o losango, e também coloquei o paralelogramo justamente para você perceber. Retângulo, 4 ângulos retos e lados diferentes, mas o retângulo possui 2 pares de lados iguais, como nós vamos ver mais à frente. O quadrado temos 4 ângulos retos também, ou seja, ângulos de 90 graus, e lados iguais, ou seja, no quadrado são os 4 lados iguais. No losango, são ângulos agudos e obtusos e lados iguais. No paralelogramo, são ângulos agudos e obtusos, do mesmo jeito do losango, e a diferença é que ele possui 2 pares de lados iguais, assim como o retângulo, certo? Então vamos começar primeiro pelo quadrado. O quadrado tem esse nome por quê? Porque ele possui os 4 lados iguais. Ou seja, se você tem um lado de 5 centímetros, por exemplo, os outros 3 lados desse quadrado também terão 5 centímetros, certo? Então, ele sendo um quadrilátero, ele passa a ter esse nome de quadrado, porque ele tem os 4 lados iguais. Consequentemente, os 4 ângulos também serão iguais. Todos terão 90 graus. Já que se você somar todos os ângulos da parte interna do quadrado, tem uns 360 graus. Então, cada ângulo do quadrado, na parte do canto, terá 90 graus. Cada cantinho desse terá um ângulo de 90 graus, certo? E os 4 lados, esse lado, e aqui você está vendo lá no conceito do segmento de reta. Toda linha reta que une 2 pontos,
Está aqui, ó. Une 2 pontos. E os 4 lados são iguais. A próxima figura é o retângulo. O retângulo ele possui dois pares de lados iguais. Não esqueça disso. Observe. Esse lado BD mede 10 centímetros. O lado paralelo a ele, que é AC, mede também 10 centímetros. Esse lado AB mede 5 centímetros. E o paralelo a ele, CD, 5 centímetros. Ou seja, esses dois pares de lados terão a mesma medida entre si. Aqui na parte de baixo, como você viu, comparado com a parte de cima, você terá a mesma medida, assim como os que estão ao lado, certo? Na parte lateral. O losango, ele possui os 4 lados iguais, certo? Possui os 4 lados iguais. O paralelogramo, nós temos os lados opostos iguais, assim como é no retângulo, certo? No retângulo, você viu, no caso, temos os 4 ângulos também de 90 graus. Se nós formos voltar aqui um pouco. Aqui no retângulo também eles possuem os 4 ângulos de 90 graus, certo? Ou seja, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Serão os 4 ângulos retos, certo? Então, nesse caso aqui, ele tendo os 2 pares de lados iguais, mas os 4 ângulos são iguais. Como nós vimos aqui há pouco no losango, os 4 lados são iguais, mas ele possui ângulo agudo aqui, ó, a letra M, ângulo agudo aqui no P, ou seja, ângulo agudo é o quê? Qualquer ângulo que estiver entre 0 e 90 graus. Aqui no caso do N e do Q, são ângulos obtusos, ou seja, ângulos que estiverem entre 90 e 180 graus. Então, eles dois aqui são obtusos. Assim como vai acontecer no paralelogramo. Esse ângulo B, ângulo agudo, ângulo D, ângulo agudo. Ângulo A, obtuso, ângulo C, obtuso. Ou seja, BD tem ângulos entre 0 e 90 graus e AC tem ângulo entre 90 e 180 graus. Aí você tem lado AB paralelo a DC, terão a mesma medida. AD paralelo a BC também terão a mesma medida, certo? Se você lembra, quando a gente trabalhou a questão até de retas, mesmo aqui você sabendo que são segmentos, paralelos são aqueles que são expostos lado a lado e não possuem pontos em comum, certo? Então, quadrado, retângulo e losango, todos são paralelogramos, certo? Lembre-se sempre dessa afirmação aí. Então, você viu, todas essas figuras, todos esses quadriláteros são paralelogramos, certo? Então, se você pegar uma afirmação, todo quadrado é um paralelogramo? Sim. Todo retângulo é um paralelogramo? Sim. Todo losango é um paralelogramo? Sim. Certo? E também, voltando aqui um pouco, todo quadrado também será um retângulo, certo? Todo quadrado também será um retângulo. Por quê? O quadrado tem os 4 lados iguais, ou seja, ele também possui 2 pares de lados iguais. Então, nesse caso, se você encontrar essa afirmação, todo quadrado é um retângulo, está correto, certo? Então, agora vamos passar para o outro quadrilátero, que é o trapézio.
O trapézio ele é diferente da outra classificação do paralelogramo. Os paralelogramos são dois pares de lados paralelos iguais. Nos trapézios só é um par de lado paralelo, certo? Que poderão ter as medidas, no caso, iguais ou não, certo? Ou apenas um par de lado paralelo. Um par de lado paralelo. No caso, nesse caso vai ter lados que serão na diagonal, certo? Então, terá apenas um par de lado paralelo. Os outros terão dois pares de lados paralelos, mas nesse caso terá apenas um par de lado paralelo, certo? Aqui primeiro, no trapézio isósceles, que é esse primeiro aqui, você está vendo um par de lado paralelo. Por que ele é chamado de isósceles? Porque esses que estão na lateral terão a mesma medida. Então, esse é um trapézio isósceles. O trapézio retângulo é porque ele vai ter dois ângulos retos. Olha aqui como eu estou apontando na seta. Dois ângulos retos, ou seja, terá dois ângulos de 90 graus. Terão dois ângulos de 90 graus. Que aqui, no caso, já será a altura definida. E o trapézio escaleno, você tem todos os ângulos, todos os lados diferentes, certo? Todos os lados terão medidas diferentes. Mas todos eles, como você vê, ó, como aqui na setinha, essa base de cima com a base de baixo, um par de lado paralelo. Base de baixo com a base de cima, um lado paralelo, par de lado paralelo. A mesma coisa com o trapézio isósceles. Então, lembre-se, trapézio isósceles possui esses dois lados iguais. Trapézio retângulo possui dois ângulos de 90 graus. E o trapézio escaleno possui os quatro lados diferentes. Então, essa foi a classificação dos trapézios, certo? Então, qualquer dúvida, nos próximos vídeos, eu vou tirar a dúvida de vocês, certo? Então, bons estudos, façam atividade que vai estar aí depois na parte de baixo, onde vai estar o vídeo, certo? Não se esqueçam de tirar as suas dúvidas. Bons estudos e até a próxima.